juniores, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Cada um em sua casa, nessa fase de quarentena. Eu espero que vocês estejam todos bem. Aqui em casa também estamos todos bem, graças a Deus. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Vamos continuar orando para essa fase passar rápido, para esse Covid ir embora, para voltarmos rapidinho, né? Para nossos momentos de comunhão na igreja, que está fazendo muita falta, né? Para mim, aqui em casa, pelo menos, está fazendo. Mas vamos lá. Nossa investigação de hoje é a investigação de número 8. E o tema da nossa lição é: qual a melhor escolha? Então, qual será a melhor escolha? E o nosso registro de hoje é: qual é a diferença entre ser sábio e ser esperto? Já sabem? Já pensou? Não, né? Quer dizer, já pensou, mas ainda não sabe, tá em dúvida que ser diferença de ser sábio ou ser esperto? Então, vamos aprender na palavra que o Senhor tem para falar conosco hoje. Nosso primeiro versículo para meditação aí, para começar a lição, é Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Anotem aí com caderninho, caneta na mão e revista do aluno. Provérbios 2, 6, que diz assim: é o Senhor que dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vem dele. Então, quem dá sabedoria e entendimento é o Senhor. Vem dele a sabedoria. Amém? Então, nós já temos aí um versículo para imaginar aí qual é a diferença do ser esperto e ser sábio, né? Então, sabedoria vem de Deus. É o Senhor que dá. Nosso primeiro versículo já nos revela isso. E para a gente ir para a primeira pista, nós vamos fazer uma oração. Pode ser? Para começar a aula, vamos todos fechar os nossos olhos e fazer uma oração? Fala assim: Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, Senhor, de Escola Bíblica Dominical. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas, nossa mente, Senhor, que possamos entender, compreender qual é a tua vontade, Senhor, na nossa vida, em relação, Senhor, a esse tema, Senhor, de ser esperto e ser sábio. Nos ajude a compreender, amadurece, Senhor, nosso entendimento, Senhor, e que possamos tirar o melhor desta aula. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Amém. Então, vamos lá. Nós temos um versículo que já ajudou, porque o versículo nos diz que a sabedoria vem de Deus, que a sabedoria e o entendimento vem dele e ele que dá. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você que está em casa. Ser esperto para você significa o quê? Vai pensando aí. Se eu falar para você: ah, João, você é muito esperto. Ah, Maria, você é muito esperta. Eu posso estar querendo dizer que você é inteligente, que você tem raciocínio rápido, que você aprende as coisas rápido, você é uma pessoa esperta. Mas o esperto de hoje que a gente vai abordar é esperto negativo, que é o espertinho ou a espertinha, de forma negativa. Ah, mas tia, eu não sabia que existia o esperto negativo. Existe. O espertinho ou espertinha da forma negativa é aquele que tenta tirar vantagem das situações, do momento, em benefício de si próprio. Ele aproveita as oportunidades para tirar vantagem. E esse é o esperto negativo. Esse é o esperto que não agrada a Deus. Então, a gente já vai começar a ler em Atos. Pega a sua Bíblia. Em Atos, capítulo 4. Pode ser? Vamos lá? Todo mundo? Que diz assim. Capítulo 5. Vou ler o 5, tá bom? Vamos lá. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte,
a depositou aos pés do apóstolo. Ele vendeu uma propriedade, reteve a metade, até aí tranquilo, e levou a metade para ofertar. Aí disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir-te ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em seu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas para Deus. Então, assim, ele poderia ficar com a propriedade, era dele. Então, por que não ficou com a tua propriedade? Era sua. Não, ele vendeu. Só que ao entregar, ele mente para o apóstolo em relação ao valor, né? Ele entrega a metade, mas ali ele estava pecando contra o Espírito Santo. Porque ali, de costume, aquelas pessoas, as pessoas da primeira igreja, os membros, aqueles que se convertiam, eles tinham esse costume de dividir tudo entre si. Para esclarecer melhor, lá no versículo 4:32, dá um exemplo do que eles faziam. Fala assim: e era o coração e a alma da multidão que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram em comum. Então, assim, no início da igreja, eles dividiam todas as coisas, então era comum eles chegarem, tipo, vender a propriedade e entregar o valor para os apóstolos. E era de bom grado, era de coração, era com alegria. Mas Ananias e Safira tentaram tirar vantagem. Opa, vamos vender, vamos ficar bem, né? Na fita, todos vão falar: olha, eles venderam a propriedade e depositaram o valor para os apóstolos, né? E na verdade eles estavam retendo. Eles tentaram aproveitar a situação e ser os espertinhos, né? Mas ali foi uma mentira, e uma mentira para o Espírito Santo, e pegou muito mal. E o fim deles não foi bom, eles morreram por causa dessa mentira, né? Na verdade, eles morreram porque eles pecaram contra o Espírito Santo. Antes tivesse chegado lá e falado a verdade, não querer ser espertinho na situação. E é muito triste, né, isso, né? Muito mais vale a verdade do que a maquiagem ali da verdade, que se torna uma mentira. Então, esse espertinho não agrada a Deus. E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia para falar sobre isso. Lá em Provérbios mesmo, essa lição ela vai ficar muito em Provérbios, né? Para esclarecer essa parte do espertinho. Então, você abra sua Bíblia no capítulo 9, versículo 10, diz assim. Não, esse eu vou deixar por último. Provérbios 12, do versículo 15 ao 16. Vamos lá. 12, do 15 ao 16. Vamos ler? Vamos lá, porque eu tô um pouco ceguinha. 15 ao 16. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. De novo. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Esse é um. E aí o outro é Provérbios 13, 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Então tá falando aí quem é tolo, quem é mais sábio e qual é o seu comportamento. Então, diz assim de novo: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Então, às vezes, se você quiser tentar ser esperto em algum momento, em alguma situação, e uma pessoa de mais experiência te dar um conselho, falar: olha, não faça isso, escute, ouça e obedeça, que é o melhor para você.
E o outro é: todo homem prudente age com base no seu conhecimento. Então, qual é o seu conhecimento até hoje? Você tem pouca idade, mas até hoje, o que você aprendeu de certo e errado, né? Do que é pecado e aquilo que agrada a Deus. Então, se você já tem base, você já tem início de conhecimento para saber separar o que é certo, o que é errado no momento de não se aproveitar da situação de forma negativa e ser um espertinho, ok? Então, aqui eu vou fechar. Então, eu queria, antes de fechar aqui a primeira pista, perguntar para você se não precisa falar em alto, só pensar assim, né? Que eu pensei também. Em algum momento da sua vida, você já tentou ser espertinho, a se aproveitar de alguma situação? Caso sim, peça perdão ao Senhor. Diga a Ele que você está arrependido, né? E que você agora sabe que ser espertinho, se aproveitar de uma situação de forma negativa, é pecado, não agrada a Deus. Porém, nós temos a pista 2, que está lá em 2 Crônicas, que a pista 2 vai falar assim, uma grande decisão. Vamos lá? Então, vamos em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá? Diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Lembra de Salomão? Ele disse: pede o que quiseres que eu te dê. O que você quer, Salomão? Pede o que você quiser. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai e a mim me fizeste rei neste lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste sobre um povo numeroso como o pó da terra. Tu me fizeste rei. Versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Olha só. Deus pergunta para Salomão o que ele quer. Pede o que você quiser, Salomão, que eu te dou. Salomão poderia ter pedido o quê? Bens, riquezas, propriedades, qualquer coisa, né? Que Salomão pede sabedoria e conhecimento. E você? Se Deus perguntasse para você hoje, Júnior, tá em casa, nessa época de Covid, ia mandar, Senhor, meu pedido é que esse Covid vá para bem longe, suma, né? Não é verdade? Então a gente pediria alguma coisa. Mas Salomão, ele pediu sabedoria. Então Deus disse a Salomão: por quanto houve isso no teu coração, não te pedistes riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti e depois de ti tal não haverá. Então, além, né, sabedoria, Deus deu, conhecimento, ainda deu riquezas. Para Salomão, nem o que ele não pediu, Deus deu, porque Deus se agradou do pedido de Salomão. Ele pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo de Deus, para fazer o que Deus, a responsabilidade que Deus deu para ele de ser rei, para fazer bem feito, de ter decisão correta, decisão sábia, certeira. Então, assim, ele pediu para Deus algo que ia beneficiar toda aquela multidão de pessoas, né? Todo o povo de Deus, porque ele seria um bom rei, ele ia governar de forma sábia. Legal isso, né, gente? Então Deus deu. Então, porque você pediu, você recebeu. E Deus deu sabedoria a Salomão. E aí, poxa, que legal
E Salomão, ele julgou, ele fez coisas assim, né, diferentes, né, teve decisões sábias para governar aquele povo. E todos percebiam, todos viam nele grande sabedoria, que é a sabedoria que vem de Deus, para decidir, para governar, né? E aí você fica pensando, professora, eu gostaria de ter essa sabedoria que Salomão teve. Eu gostaria de ter um pouquinho dessa sabedoria. Será que Deus me dá? Porque às vezes eu acho que me falta sabedoria, porque eu faço cada coisa que, meu Deus, quem mandou fazer isso? E eu percebo que eu não tenho sabedoria. Porque a sabedoria nos ajuda a decidir algumas coisas de forma certeira, de forma correta, né? A sabedoria é muito bom. E aí eu queria compartilhar com você Tiago, que é o Tiago capítulo 1, versículo 5. Abra a Bíblia aí. Tiago diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, assim, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai te dar sabedoria de boa vontade, e será concedida sabedoria para você. Olha, pessoa, desde pequeno, você junior, com sabedoria e entendimento que vem de Deus, que vem do alto, sabendo discernir as coisas, né? Percebendo rápido a presença do mal, do bem, percebendo aquilo que agrada a Deus, sabe? Né? Ter conhecimento, ser diferente, se destacar pela sabedoria. Já pensou? Que coisa mais linda! Então, assim, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Olha que lindo! Então, está à tua disposição. Ore e peça, Senhor, eu quero essa sabedoria que vem de ti, sabedoria que vem do alto. E aí, no versículo 6, que eu quero completar para você, diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Se você crê, peça com fé. Não duvide que Deus possa te dar. Deus pode te dar sabedoria. Amém? Então, esta noite, convido você, na hora da sua oração, na hora de você for dormir, você conversar com o Senhor, falar com Ele, porque Ele é teu amigo, Ele quer te ouvir, e peça a Ele: Senhor, eu quero a sabedoria que vem de ti. Né? Nós não lemos o versículo primeiro, versículo que fala: o Senhor é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria, o entendimento vem dele. Então, nós podemos pedir, está à nossa disposição. Mas eu queria, antes de encerrar, eu gostaria de falar para você o Provérbios que a gente ia ler logo no começo, eu deixei para o final, é Provérbios 9, 10. Capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, você quer sabedoria, você vai pedir, você vai orar. Entenda que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não estou dizendo que você tem que ter medo, não é. Medo não é temor, é diferente, sabe? Ame ao Senhor, entenda quem é Ele. Se você não está agora na nossa sala de aula, está chegando agora, nós aprendemos na outra revista Quem é Deus, foi maravilhoso, porque nós aprendemos sobre os tributos do Senhor. Quem é Ele é maravilhoso. Então, assim, peça ao seu pai, se você não aprendeu quem é Deus, né? Quando você conhece a grandeza de Deus, quando você tem essa oportunidade de aprender e conhecer quem é Deus, você passa a ter um temor a Ele, porque você o ama e o conhece e começa a temê-lo. Não é ter medo, é temer. Então, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Conheça o seu Deus, conheça esse Deus que você serve, tenha intimidade com Ele, ore, fala com Ele, deixa Ele ser o seu amigo, né?
E aí você vai pedir a sabedoria e o Senhor vai te dar. Amém? Em nome de Jesus. Quero ver muitas crianças sábias em nosso meio, muitos juniores, que aí depois vocês vão para os adolescentes. Vai ter situação na vida de vocês que vocês vão precisar de sabedoria para agir, para falar, para se comportar. E vocês vão falar, ai, foi o Senhor que me deu sabedoria nesse momento, porque se fosse eu mesmo eu não teria condição. E aí vocês vão ser diferentes, luz do mundo e sal da terra. Amém? Em nome de Jesus. Então, a resposta do nosso registro é: ser sábio é viver do jeito que agrada a Deus. E ser esperto é querer levar vantagem em tudo. Ok? Então, ser sábio é viver do jeito que agrada a Deus. E ser esperto é querer levar vantagem em tudo. Então, esse esperto eu não quero ser. Você quer ser? Não, né? Em nome de Jesus, não queremos ser, tá repreendido. Eu quero ser o quê? O sábio. Eu vou orar e pedir a Deus sabedoria. Não é verdade? Essa eu quero ser, sábia. Esperto, não. Então eu vou ler a conclusão com vocês para a gente poder encerrar a aula, tá bom? Vamos lá? Vocês perceberam a diferença entre ser esperto e ser sábio? Vimos hoje que a esperteza, no sentido negativo da palavra, é um procedimento desonesto para iludir a boa-fé de alguém e obter ganhos com isso. Vantagens não agradam. Obter ganhos com isso. Vantagens, obter vantagens. Não agrada a Deus, não agrada nem um pouco a Deus. Então, se eu quero, de forma desonesta, ser esperto, não agrada a Deus. Vocês acham que às vezes damos uma de espertinhos? É uma pergunta. Se recebemos troco a mais e não devolvemos, estamos dando uma de espertinhos e não sábios. Se colarmos na prova, também estamos sendo espertinhos e não sábios. Ou quando pegamos alguma coisa emprestada, ou muitas coisas emprestadas e não devolvemos, estamos sendo o quê? Espertinho. Às vezes as pessoas pedem e a outra pessoa de bom grado empresta, mas nunca vê o objeto de volta. Isso acontece muito, né? Então, assim, isso é ser esperto. Se pedir emprestado, é emprestado, não foi dado, ninguém te deu, não foi um presente. Você foi lá e pediu emprestado, não foi? Então, devolva. Essa é a forma correta de agir. Para sermos sábios, precisamos, em primeiro lugar, temer a Deus e buscá-lo. Temor, conhecimento de Deus e buscar. Quer ser sábio? Busque a Deus, conheça a Deus, tá bom? E aí, nós lemos já em Tiago que nós temos essa à disposição. O Senhor, ele fala que nós podemos pedir. Então, peça a sabedoria que ele vai te dar e de bom grado. E para encerrar, Provérbios 23:15, meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Então vamos ser sábios e vamos alegrar o coração do nosso Deus. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu espero que vocês aí nessa escolha, que escolham qual a melhor escolha é ser sábios sempre. E que essa sementinha fique plantada aí, floresça dia a dia na sua vida, quando você for para a escola, for para a faculdade, for trabalhar, quando estiver educando seus filhos, quando estiver educando seus netos, até você ficar bem velhinho, até Jesus voltar, né? Se você não ficar velhinho, Jesus voltar antes, que você esteja praticando a sabedoria de Deus, o entendimento do Senhor, e não a vantagem do esperto, amém? Deixa a semente do Senhor florescer em teu coração. Uma boa semana. Estamos morrendo de saudade. Beijos. Tchau, gente.